Olá, caros alunos, vamos dar início a mais uma videoaula de matemática do módulo 6 do ensino fundamental. O assunto do módulo, o assunto da videoaula é números decimais. Então, vimos que o número decimal é um número que possui uma parte inteira, que fica antes da vírgula, e uma parte decimal que fica depois da vírgula. E esses números podem ser classificados a partir da sua ordem e classe, no quadro de ordens e classes que nós vamos ver. Então, temos aqui a primeira questão do exemplo da página 9, que diz: escreva por extenso os números decimais, ou seja, como escrever na forma correta a leitura desse número decimal. É muito comum nós lidarmos com os números decimais, os números conhecidos como números quebrados, e ler da seguinte forma: 83,006. 150,1201. Essa é a forma comum de se ler o número decimal, porém não é a forma correta. Então, para isso, nós vamos colocar esses números aqui no quadro de ordens e classes. Então, temos aqui, para posicionar aqui o item C, 83,006, temos aqui a posição da vírgula no quadro. E a parte inteira fica antes da vírgula, onde temos aqui o número 83. Então, podemos verificar que o 3 é a unidade e o 8 é a dezena. Então, vai ficar aqui nessa primeira parte. Então, podemos posicionar o 3 aqui na unidade e o 8 na dezena. Então, colocamos a vírgula aqui nessa posição. E o primeiro número depois da vírgula é o 0, que vai fazer parte aqui dos décimos. O segundo número depois da vírgula é o 0, que vai ficar aqui na posição do centésimo. E o terceiro número é o 6, que fica na posição dos milésimos. Então, está posicionado esse número. O item D é a mesma coisa. Temos o número 150, primeiro número antes da vírgula é o 0, vai ficar aqui na unidade, é o 0. Segundo número é o 5, vai ficar aqui na unidade da dezena. E o próximo número é o 1, que vai ficar aqui na centena. Então, 150 é o número inteiro. Centena, dezena, unidade. Posicionamos a vírgula e o primeiro número depois da vírgula é o 1, fica na dezena. O 2 fica na centena. O próximo número, o 0, no milésimo. E o 1 fica aqui no décimo de milésimo. Então, como fica a leitura e a escrita correta desse número? No caso do item C, temos 83 inteiros, fica antes da vírgula, e 6 milésimos. Então, como você vê aqui, nós vamos ler apenas o número 6, o valor do número é o 6, porém, como ele está com 3 casas decimais, está na posição do milésimo, a gente classifica ele como a classe dos milésimos. Então, é 83 inteiros e 6 milésimos. A mesma coisa para o item D, o número inteiro é 150. 150 inteiros. E a leitura do número 1201. 1201 o quê? Décimo de milésimo. A gente lê aqui a classe do último número posicionado no quadro. Então, o último número é o 1, está no décimo de milésimo. O número total, 1201, décimo de milésimo. Então, a leitura correta, 150 inteiros, 1201 décimos de milésimos. Ok? Então, dando continuidade os exercícios sobre números decimais, vamos para a questão 2, que diz: considerando cada figura como um inteiro, escreva uma fração decimal e um número decimal correspondente à parte pintada da figura. Então, como já vimos lá no conteúdo de fração, então temos aqui uma parte inteira que foi dividida em segmentos ou partes menores. Então, no item A, temos 9 segmentos, 9 pedacinhos pintados e um que não foi pintado. Então, como podemos ver, a parte inteira foi dividida em 10 pedaços. Então, a fração que representa essa região inteira é o total de pedaços pintados sobre o total de divisões da parte inteira. Então, teremos a fração 9 décimos. E como escrever essa fração em número decimal?
Então, como já vimos, basta dividir o numerador pelo denominador. Então, 9 dividido por 10 é um número decimal, com apenas uma casa decimal, um número depois da vírgula, no caso aqui o 9. E também temos como número decimal 9 décimos. No item B, temos então 3 partes inteiras, completamente preenchidas, completamente pintadas. E na última linha, na última fileira, temos a parte inteira, onde 6 partes estão preenchidas, pintadas, e 4 estão em branco. Então, como representar essa região em fração, né? Então, a fração que representa cada segmento desse, cada fileira, é 10 sobre 10, que é justamente a parte pintada pelo total de divisões, que dá 1 inteiro, né? 10, como temos 3 partes, então é 10 sobre 10, 10 sobre 10, 10 sobre 10. Mais a quarta fileira, que temos a fração 6 décimos. Né? E representando em números decimais, né? Vamos dividir o numerador pelo denominador, então temos 1, 1 e 1, mais 6 dividido por 10, que dá 0,6. Então, essa soma, 3 mais 0,6, corresponde a 3,6, ou 3 inteiros e 6 décimos. Bem, outra questão que podemos analisar do módulo 4, a questão 9 do exemplo, né? Que traz a reta numérica com números decimais, né? Então, observe a reta abaixo, de acordo com a escala, responda quais números decimais correspondem às letras A, B, C, D, E, F e G. Então, temos aqui a reta, começa aqui com o número 12, e nas divisões dessa reta, temos aqui as letras A, B, C, D, E e F. Então, o número 12, até a próxima marcação, então temos aqui indicando que cada tracinho desse equivale a 0,1 ou 1 décimo de divisão, não é isso? Na escala. Então, cada tracinho corresponde a 1 décimo na reta decimal. Então, se aqui é o número 12, o próximo número vai ser 12,1. Não é isso? Depois de 12,1 vai aumentar mais 1 décimo, que vai ser 12,2. E já temos, né, o número A, a letra A nessa posição. Então, a letra A vai corresponder justamente a 12 inteiros e 2 décimos, porque temos dois traços, né, a partir e cada tracinho equivale a 1 décimo. Então, 12, primeiro tracinho 12,1, segundo tracinho 12,2. Então, temos o número referente à letra A, 12 inteiros e 2 décimos. Muito bem. Continuando ainda na divisão da reta, até a próxima letra, que é a B, então nós vamos ter 12,2 no A, 12,3, 12,4, 12,5, 12,6, 12,7, 12,8 aqui na letra B. Então, a letra B, 12 inteiros e 8 décimos. Muito bem. Continuando até a letra C, né, nós temos aqui 12,8, 12,9 e 13. Ó, 13 aqui, né? Então, continuando na mesma escala, 13,1, ou 13 inteiros e 1 décimos. Então, a letra C, 13 inteiros e 1 décimo. Então, continuando, 13 inteiros e 1 décimo, né? 13,1, 13,2, 13,3, 13,4, 13,5, 13,6. Então, a letra D, 13 inteiros e 6 décimos. Muito bem, aí vamos então para a letra E e F. Porém, a reta ela tem aqui uma descontinuidade, né? Ela bota aqui os pontinhos e diz que prossegue lá na frente, né? Então vem aqui o 14, muito bem, anda mais um pouquinho, aí tem
os pontinhos aqui de descontinuidade. Então, vai começar aqui do 17,4. 17,4, onde as marcações já passam a ser agora 0,02 centésimos, né? Ou seja, 2 centésimos, 0,02 ou 2 centésimos. Então, cada marquinha, cada escala aqui dessa reta, a partir desses 3 pontinhos, corresponde à medida de 0,02 ou 2 centésimos. Muito bem, então, quanto será a letra E e a letra F? Né? Então, a letra E, como temos aqui o número 17,4, significa que o próximo número vai ser quanto? 17,42. É isso? 17,4, próximo número, 17,42. Aumenta 2 centésimos. O próximo número, 17,44. O próximo número, 17,46. E o próximo número, que é a letra E, 17,48. Ou seja, na forma correta, 17 inteiros e 48 centésimos. Então, prosseguindo até a letra F, paramos aqui no E, 17,48. Vai aumentar mais 0,02, ou 2 centésimos. Então, 17,48 mais 2 centésimos dá 17,5. Então, já entrou aqui na faixa do 17,5. Muito bem, então, prosseguindo até o item F, temos 17,52, 17,54 e a letra F, 17,56, ou seja, 17 inteiros e 56 centésimos. Então, está preenchido aí as letras e seus respectivos valores na reta representada na questão, dos números decimais. Bem, prosseguindo, vamos ver mais uma questão, a questão 11 do exercício, que diz: analise os itens abaixo. Bem, então temos 3 itens aqui, 3 afirmações, e vamos classificá-la em verdadeiro ou falso. E depois vamos marcar a opção correta, item A, B, C ou D. Né? Então, o item 1 diz: a fração decimal 1480 milésimos é igual ao número decimal 1 inteiro e 48 centésimos. Bem, o que nós sabemos, que uma fração corresponde à divisão do numerador pelo seu denominador. Então, vamos dividir 1480 por 1000. Então, como podemos verificar, temos o zero aqui do 1480, podemos cortar com o zero do número 1000. Logo, temos, cortando o zero, temos o número 148 dividido por 100. Ou seja, dividir por 100 significa que esse número terá 2 casas decimais. Então, a partir aqui do 8, da esquerda para a direita, marcamos 2 casas, a vírgula ia ficar justamente aqui entre o 1 e o 4. Então, esse item é verdadeiro. 148 dividido por 100 corresponde a 1 inteiro e 48 centésimos. Item verdadeiro. Vamos ver, então, o item 2, que diz: o número decimal 3 inteiros e 67 milésimos está posicionado entre o intervalo 3 inteiros e 1 décimo e 3 inteiros e 2 décimos. Bom, para o número estar posicionado, está entre 3,1 e 3,2, é necessário que esse número tenha como primeira casa, a casa dos decimais, o número 1. O primeiro número depois da vírgula tem que ser o número 1. Como, por exemplo, 3,11, 3,12, 3,15 e assim sucessivamente. Logo, o número 3 inteiros e 67 milésimos, ele inicia o primeiro número depois da vírgula, o número 0, não é o número 1. Então, a conclusão é que esse número não está entre 3,1 e 3,2. Na verdade, esse número está entre o número 3 e o número 3,1. Então, o item 2 é falso. E o item 3
Diz a fração decimal 32 milésimo corresponde ao número decimal 32 milésimos, né? 0,032. Então, 32 milésimos e o número decimal 32 milésimos. Então, é verdadeiro. Então, estão corretos os itens. No caso aqui, temos o item 1 e o item 3 corretos. Logo, a opção correta é o item D. Ok? Então, essa foi nossa videoaula. Espero que tenha ajudado vocês na resolução das atividades. Bons estudos e até a próxima.